Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A guerra na Ucrânia continua a marcar a atualidade nos mercados financeiros. No início da semana, as bolsas abriram em queda, com a ocorrência de gaps na maior parte dos ativos, como consequência das sucessivas sanções económicas aplicadas pelo Ocidente à Rússia. Em resposta, a Rússia subiu as taxas de juros dos 9,5% para os 20% e disse às empresas russas que convertam 80% das suas receitas em moeda estrangeira no mercado doméstico, uma vez que o Banco Central, agora sob sanções do Ocidente, interrompeu as intervenções em moeda estrangeira. Para além disso, a Bolsa de Moscou permaneceu fechada durante toda a semana em mais uma tentativa do Banco da Rússia de controlar a fuga de investimento estrangeiro. Contudo, esta semana fica marcada, em termos económicos, pelo testemunho de Jerome Powell, o governador da Reserva Federal Norte-Americana, a Fed. Perante o Senado e a Câmara dos Representantes, Jerome Powell assumiu que a Fed irá, como planeado, prosseguir com o fim do programa de compra de ativos, assim como possivelmente subirá a taxa de juros de referência em 25 pontos base já nesta reunião de março. Adicionalmente, Jerome Powell alertou que a inflação passou a ser o principal risco a controlar, apesar das incertezas criadas pela guerra na Ucrânia. Desse modo, é muito provável que a Fed endureça ainda mais a política monetária se a inflação não diminuir conforme esperado e, com isto, poderemos assistir a um comportamento mais volátil dos mercados ao longo deste ano. Bem, com todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Começando pelos índices, esta foi uma semana de fortes correções, nomeadamente na Europa, com destaque para o índice alemão DAX 40, que afundou 6,82%, o Eurostock 50, que desvalorizou 6,54%, e o IBEX 35, o índice espanhol, que caiu 5,64%. No que diz respeito ao mercado de Forex, utilizando o dólar norte-americano como referência, foi uma semana mista para o dólar, destacando-se pela positiva o AUD e o NZD, que valorizaram 1,73% e 1,29% respectivamente. Do lado contrário esteve o euro, que se despedaçou 2,71%, penalizado pela guerra na Ucrânia. Quanto às matérias-primas, esta foi uma semana de fortes subidas em algumas matérias-primas, sobretudo aquelas cuja oferta depende da Rússia ou da Ucrânia. Com destaque para o trigo, que valorizou 23,42%, o crudo atingiu máximos da última década e valorizou 17,6%, e o milho, que voltou a subir 13,39%. Por fim, olhando para as criptomoedas, esta foi uma semana volátil, mais uma, com a Luna a valorizar 37,89%, a Polkadot a subir 8,51%, numa semana em que a Bitcoin valorizou 12,56%. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do crudo. Através deste gráfico em velas mensais, podemos observar o comportamento do crudo WTI desde 2008 até aos dias de hoje. Como podem ver, desde abril de 2020, o crudo deu início a uma tendência ascendente, a qual ganhou ainda mais força nos últimos meses com os recentes acontecimentos na Ucrânia. Passando agora para velas diárias, é possível comprovar que só esta semana o crudo valorizou cerca de 27% quando se encontrava em máximos da semana. E com o escalar da tensão, é possível que esta tendência não termine para já. No entanto, a estratégia que delineámos esta semana passava por esperar que o crudo atingisse os máximos feitos aqui em maio de 2011 e, nesse momento, procurar uma entrada curta, ou seja, procurar uma venda, vender crudo,
acima dos 115 dólares, de modo a tentarmos aproveitar uma eventual inversão de tendência de curto prazo. Sendo uma operação de curto prazo, o objetivo era ele também de curto prazo. E esse objetivo ficou definido nesta região entre os máximos de 2012 e os máximos de 2014, ou seja, a região entre os 110 e os 107 dólares, e essa região, que no passado funcionou como resistência, como zona de pressão vendedora, agora passou a funcionar como zona de suporte, o chamado papel invertido. Se adicionarmos a isto um Fibonacci de curto prazo, desde o preço de fecho da semana passada até aos máximos feitos esta semana, também poderíamos verificar que os 38.2 de Fibonacci se encontravam aqui nesta região dos 107 dólares. Portanto, a oportunidade para esta semana correspondeu a um benefício entre os 5% e os 7%. Nos próximos dias, provavelmente continuaremos a assistir a fortes movimentos no preço desta matéria-prima, que está muito dependente no curto prazo das notícias vindas da Rússia. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou por telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades!